Bom dia, Nono, tudo bem com todos? Vamos iniciar mais uma aula? Bom dia. Então vamos lá. Bom Bom dia. dia. Vamos fazer aquela emboladinha legal, né, de participação aí. Então vamos lá, então. Bom dia, Alanis, Alexia, Vitória, Tamara, Arthur, Eduardo, Emily, Isabela, Júlia, Lívia, Luiz Felipe, Thais Carvalho. Bom dia. Bom Bom dia. dia. Bom dia. Legal, muito bom ter vocês aí, né, já prontos para trabalharmos, né, mais um assunto aí, dando continuidade a esse tema que nós estamos vendo aí, que é a Ásia, aspectos físicos, e, e dando sequência aos nossos trabalhos, vamos falar hoje sobre hidrografia, relevo, são os assuntos, né, que nos norteiam com relação a essa questão dos aspectos físicos da Ásia. Lembrando, tá, pessoal, que em breve, né, falaremos sobre os aspectos humanos da Ásia, e vocês já estão vendo, né, através aí das minhas solicitações de acompanhar, através do Jornal Nacional, os conflitos que estão acontecendo atualmente em Israel. E esses conflitos, como já mencionei lá no grupo, são conflitos intermináveis, é uma questão histórica que nós vamos ver em breve no nosso material, na sequência das próximas aulas, após terminarmos aí os aspectos físicos, a gente entrar nos aspectos humanos, né? Vamos falar de população, e entra essa parte, que na atualidade vocês estão acompanhando aí pela TV, e eu estou sempre lembrando a vocês. Então vamos acompanhando o que está acontecendo na atualidade, para entender, quando a gente chegar no nosso texto aqui, do nosso material didático, fazer essa relação dos fatos do passado e o que eles até hoje fazem com que esses conflitos aconteçam. E assim, e não tem data para terminar, né? As imagens são fortes, né? Vocês estão vendo lá, né? Fiz até uma primeira gravação direto da imagem da TV, o áudio não ficou legal, mas a imagem mostra bem tudo aquilo que é um conflito e não tem nem dó nem piedade, tá atacando mesmo. Continue, a gente vai falar nisso, né, nas próximas aulas, chamando a atenção para continuar vendo o assunto, tá bom? Então vamos ao nosso assunto de hoje, tá? Que é a sequência da nossa aula da Ásia, aspectos físicos. Lembrando que eu solicitei ontem a vocês, né, a postagem da atividade Entra em Ação, da página 7, o prazo é até hoje, tá às 18, tá bom? Fique atento à questão do tempo. E também da postagem da lista das capitais da Ásia, importante, sabemos, né, as cidades mais importantes, e também aquela parte, né, do mapa da Ásia político, para sabermos, né, quais são os países da Ásia, onde eles estão localizados, até pedir dessa vez, né, para que fizessem aí ele colorido, né, ontem já vi, que alguns alunos já enviou, dentro daquela ideia, né, que eu solicitei, coloriram as regiões, tá? Ainda vou, hoje, com certeza, né, vocês deverão enviar, quem ainda não enviou, para que depois, então, eu possa ter uma análise geral aí e ver a necessidade de alguma correção, tá? Com relação ao mapinha. Então, nós já temos ainda presente Miguel, o Túlio, que estava ainda para acessar nossa aula. Bom dia, Túlio. Bom dia, Miguel. E também tivemos um acesso aí de último, que foi mais quem, que eu não falei o nome? Ah, Lara. Bom dia, Lara. Lembrei aqui de você, Lara. Bom dia, Lara. Bom dia, Wander. Vamos só conferir aqui, me parece que o João Pedro ainda não acessou, não é isso? Se ele estiver aí, me dê um bom dia. Alejandra também ainda não acessou, tá? Vamos lá então, ok. Então, bom, pessoal, vamos lá. Na nossa página 8, o assunto agora é hidrografia, tá? Como eu já falei com vocês, né? Não travando aqui o Google Meet, teremos nossa apresentação normal. Caso aconteça, de repente, aquela sumida da nossa aula aqui, vocês conversem entre vocês sobre o assunto, tá bom?
caso isso não ocorra, tá bom? O assunto, então, é hoje, página hoje é legal, né? Página 8, né? Vamos permitir, então, a Alejandra aí começar a nossa aula. Vamos aguardar, então, ela fazer parte aqui da nossa... Bom dia, Alejandra. Tudo bem com você? Bom dia, Alejandra. Tudo bem? Bom, daqui a pouco ela deve me dar um ok aqui, ou pelo chat ou pelo áudio. O assunto é hidrografia. Quando fala em hidrografia, o que vocês acham que nós estamos falando, nono ano? Bom dia, Wander. Bom dia, agora você me ouviu. Legal. E aí, pessoal? Quando fala em hidrografia, nós estamos falando de quê? Rio. Me salvem aí. De rio, tudo em geral que... Rios, né? Legal. E por falar em rios, lá na página 8 do nosso livro, e na nossa apresentação aqui, nós estamos vendo alguns rios espalhados aí ao longo do território asiático. Se formos lembrar do que nós já mencionamos, e vamos também mencionar, né, após esse assunto aqui, tanto que eu vou permitir que mais um acesso aqui, é o João Pedro, que está acessando a nossa aula. Daqui a pouco ele deve aparecer aqui na nossa listinha aqui. Vamos lá. Bom dia, João Pedro. Tudo bem com você? Bom dia. Ô, Wander. Oi, pode falar. Eu cheguei tarde porque deslogou do meu portão, então eu tive que procurar sem. Tudo bem. Legal, nós estamos também, já conversamos um pouquinho, mas agora que nós estamos entrando no assunto, tá? Legal, vamos lá então com a sua e as demais participações. Deixa eu ver aqui se nós não temos nenhum problema de perda aqui de imagem. Bom, eu avancei para vocês aí o mapa da Ásia e a parte hidrográfica, né? Então, vocês estão percebendo que aonde tem os rios, ao longo de todo o território asiático, eu chamo a atenção de vocês de alguns, como o rio, onde vocês estão percebendo a mãozinha passando aí, tá possível perceber? Sim. Ok. O rio Sirdária, tá? O rio Amudária. Esses dois rios são muito importantes para alimentar o mar que nós estamos vendo aí, o Mar de Aral. Esse Mar de Aral, na página 9 do nosso livro, fala um pouco sobre ele, que ele está reduzindo o seu volume de água em função desses dois rios estarem sendo aí uma parte da água desviada para irrigação. E esses dois rios é que alimentam o Mar de Aral, que é um mar fechado. Tá? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Nós temos aqui outros rios importantes, como o rio Ganges, né? Guarda bem esse rio Ganges, o rio Brahmaputra, tá? Está aqui na região da Índia. O rio Ganges é um rio sagrado, ali as pessoas banham-se nele, tá? Ali as pessoas são cremadas ao longo das margens e as suas cinzas são jogadas no rio como um ciclo de vida. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então vamos guardar esses rios, o rio Ganges, tem o rio Indo e o rio Ganges, que faz parte da planície indogangética, tá? Rios importantes, aí vocês vão lá no passado, né? Na região da Mesopotâmia, não sei se vocês recordam aí em história, o rio Tigres e Eufrates, rios importantíssimos, tá? Nessa região. Então temos aí o rio Tigre e Eufrates na Mesopotâmia, o rio Sirdária e Amudária, aqui, que alimenta o Mar de Aral, muito reduzido, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. O rio Ganges, né, o rio Indo. Temos aqui o rio Huanghe, que é o chamado Rio Amarelo, e o rio Yangtze-Kiang, que é o Rio Azul. Rio Amarelo, porque essa aqui é uma localidade onde o tom da água ela é muito, por ser barrenta, né, dá um tom de amarelo. Tá? E o rio Yangtze-Kiang é um rio mais claro. Só para diferenciar um rio de outro,
deram nome por cor, da tonalidade da água. Rio Amarelo, pelas águas barrentas, e Rio Azul, pelas águas mais claras. Temos o rio Mekong, aqui na região do Vietnã, tá, no Sudeste Asiático, é um rio importante. E temos rios, né, que ficam uma boa parte do inverno congelado, que é o rio Iobe e o rio Iense, tá, aqui, nessa localidade aqui. E os demais rios também têm a sua importância, né, mas esse que a gente citou aqui agora, né, Rio Tigre, Rio Eufrates, na Mesopotâmia, entre Irã e Iraque, Rio Indo, Rio Ganges, aqui na Índia, Paquistão, são rios, assim, históricos, tá, de história mesmo, de sobrevivência da população de épocas passadas, né, e até hoje, na atualidade. Então, são, assim, pontos importantes que o nosso texto, ele nos traz. Até alguém me falou de muitas ilhas que o Japão possui, na aula passada, não sei se foi o Túlio, se foi o Eduardo, um dos dois comentou alguma coisa e eu falei, são mais de 3.000 ilhas. Quem é que havia falado a respeito dessa questão de número de ilhas? Foi o Túlio, ou foi o Eduardo, ou nenhum dos dois? Me lembrem aí. Pessoal, estão me acompanhando? Sim, e foi o Eduardo. Sim. Tá. Então, ok. Quando eu perguntar, por favor, fala um oi aí para saber que nós estamos aí, né, ao vivo e a cores aí, com vocês aí. Bom, então, como o assunto é hidrografia, mencionei os rios importantes, né? Então, vamos lá, então. A primeira coisa que o texto nos chama a atenção é justamente, tudo isso aqui, a entrada que o Oceano Índico faz na parte litorânea, sul da Ásia, o Oceano Pacífico na parte leste da Ásia e o Oceano Glacial Ártico na parte norte da Ásia. Então, vocês estão percebendo que o litoral da Ásia ele é recortado. Estão acompanhando a mãozinha aí? Então, né? A projeção permite vocês acompanhar, correto? Sim. Ok. Então, quando fala assim, litoral recortado, é isso aqui. É como se eu pegasse uma tesoura e saísse contornando tudo isso aqui. Aí vocês iam ver. Não, península, ilha, Península das Coreias, Península do Sudeste Asiático, Península da Malásia, Península da Índia, Península do Oriente Médio, né, as ilhas, Indonésia, Japão, né, tá aqui, com mais de 3.000 ilhas, tá? Né, foi o que nós falamos na aula passada, né? E uma outra península da Ásia, agora, é a Europa, né? A Europa, então, é considerada como uma península da Ásia. Então, por isso que, às vezes, costumamos falar continente euroasiático, Europa e Ásia. Só que vocês sabem que a Europa, pelo contexto histórico, precisou de ser dividida em relação ao restante da Ásia. Então, quando se fala de aspecto físico, euroasiático. Mas quando se fala de aspecto cultural, histórico, a Europa é um continente, a Ásia um outro continente. Só para vocês terem essa ideia de relação entre uma coisa e outra. Tudo tem a ver com questão física e questão histórica, humana. E vou fazer uma pergunta aqui, que acredito que vocês vão recordar. Qual que é a unidade de relevo que divide a Europa da Ásia? Bem aqui, qual é o nome da parte elevada aqui que se encontra aqui, entre Europa e Ásia? Montes Urais. Muito bem, legal. Bom recordar isso aí, que isso aí pode a qualquer momento ser cobrado de vocês nas futuras avaliações, seja lá no ensino médio e outras situações de que vocês forem cobrados com relação ao conhecimento. Isso é muito importante, os Montes Urais, tá, gente? A divisa natural entre a Europa e a Ásia. Marca, né, o território mesmo. Bom, então, com relação à hidrografia, já avançamos bem aí essa questão dos rios e as suas localizações. Nós sabemos, né, o que é um litoral recortado, né, por várias penínsulas, entre elas aí, nós temos então aí a península, como o texto cita para nós aí, a península da Anatólia, ela se encontra aqui, onde está a Turquia,
tá? Ó, entre aí o mar Mediterrâneo e o Mar Negro, né? Aqui é a Península da Anatólia, como o texto fala, tá bom? Depois nós temos aí, o texto nos chama a atenção da Península da Indochina, a Península da Indochina aqui no Sudeste Asiático, onde nós temos aqui Camboja, Laos, Mianmar, tá? Os países dessa localidade. Depois nós temos aí a Península Malaia. A Península Malaia, ela também tem a sua localização, tá? Ela está localizada na parte mais ao norte, nós podemos perceber a região aqui, tá? Mais ao norte, e nós temos a Península do Tamir, está bem aqui, né? Está até citado, a Península do Tamir. Só fiz uma alteração aqui, perdão. A Península da Anatólia, onde é a Turquia, a Península do Tamir, nessa região aqui, bem ao norte aqui da Rússia, a Península da Indochina, está nessa região de fato, onde tem aqui Laos, Vietnã, Camboja, Mianmar, é o Sudeste Asiático. E a Península Malaia não está ao norte, está ao sul, está aqui, ó, onde está aqui a Malásia, tá? Nessa parte bem aqui, bem no extremo, que é o sul. Ok. São penínsulas muito importantes que se encontram, né, no continente asiático, avançando, né, para o mar ou o oceano, como a gente viu na localidade. Uma outra coisa muito importante são as ilhas, né? E aqui nós temos aqui 3 pontinhos, né, mostrando para nós aqui no continente a presença de ilhas e arquipélagos de formação recente, áreas sujeitas a terremotos e vulcanismo. Olha, daqui a pouco a gente vai ver as placas tectônicas que se encontram em meio ao território da Ásia. Nós temos placas aí que se convergem e temos placas que se divergem. Aí eu pergunto a vocês, sabem qual é a diferença quando uma placa converge e a diferença de uma placa quando diverge? Aí são as convergentes e as divergentes. Alguém saberia me falar ou lembra? E aí? Aí fica à vontade. Alanis, Alejandra, Alexias, né, falando em plural, são duas. Arthur, Emily, Isabela, João, Pedro, Júlia, Lara, Lídia, Luiz, Miguel, Thaís e Túlio. E aí, alguém quer me dizer o que Se eu não me engano, as divergentes meio que separam e as convergentes se unem. Então vamos lá. As que se unem, como você falou, são as convergentes. Convergentes E as divergentes? se separam. Bom, vocês que, não sei se vocês vão recordar, mas os que foram meus alunos do 6º ano, como que eu expliquei essa questão das placas quando convergem e quando divergem? Alguém lembra? Quem foi meu aluno aí no 6º ano? Eu não recordo quais foram os alunos na época que fez esse exemplo lá na frente, lá quando eu pedi para participar. Não sei se quem foi ainda está na turma. Recordam? Alguém recorda ou não? Isabela, que eu lembro que foi minha aluna no 6º ano. Lembro, não. Não recorda? Tá. Foi o momento em que eu pedi, né, 2 alunos para ficar lá na frente e colocar as pontas dos dedos, né, de um e outro, e foi o momento em que eu pedi, façam força com as pontas do dedo. Nesse momento, então, só ergue, ou seja, quando um empurra o outro, a tendência é subir. Então, isso é a convergência, é o choque, é uma placa empurrando a outra, né? E a divergência é quando se distanciam. Então, quando há uma divergência, quando a placa é divergente, ela não sobe, pelo contrário, abre-se uma fenda, e essa fenda, então, é um vale, é chamada de depressão. Então, daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso, e espero que vocês tenham recordado rapidamente desse momento. Então, voltando então à questão aqui da nossa hidrografia, vamos lá então aqui, na nossa participação aí, né, vamos interagir. Vamos pegar a questão 7. Ó, que pena. Saiu ali do ponto. Mas então vamos preparar então a nossa primeira aluna aí. Vamos lá. Alanis. Só Oi. buscar a nossa informação aqui que eu preciso. Deixa eu ver aqui. Alanis, você vai dizer para mim, tá?
Vai ser a questão número 7. Eu vou apresentar para você aqui agora. Vamos buscá-la aqui. E nessa questão 7, vamos então buscar essa resposta aqui. Alanis, quais são os arquipélagos sujeitos a terremoto e a vulcanismo nas áreas sujeitas a terremoto e vulcanismo? Tem uma repetida aí, não tem problema. Então, voltando, quais são os arquipélagos sujeitos a terremoto e a vulcanismo? De acordo com o nosso texto, esses 3 pontinhos aí, ó, que eu já mencionei aí, ó. Você consegue, então, localizar para nós aí a resposta? Arquipélago do Japão, formado por cerca de 3.000 ilhas, arquipélago da Indonésia, com mais de 13.000 ilhas, e arquipélago das Filipinas, com mais de 7.000 ilhas. Ok. Então, por serem ilhas, né, estão sujeitos a sofrer a propagação do atrito de uma placa com outra ao longo da localidade onde isso acontece, aí, o epicentro. E daqui a pouco a gente vai ver essas placas aí, a gente volta nessa parte aqui, tá? Até o Japão, né, já se preparou para, nas suas construções edificadas, de prédios com amortecedores. Olha que interessante. Daqui a pouco a gente vai chegar nessa parte aqui, onde vamos falar do relevo. Uma outra coisa importante nessa questão que envolve a parte da hidrografia são, então, aí, a extensão, né, que os rios ocupam, né, uma extensa rede fluvial, cujas nascentes são encontradas nos elevados, né, dos planaltos, das cadeias montanhosas, e desaguam para o Oceano Ártico, para o Oceano Índico e para o Oceano Pacífico. Então, vamos imaginar. Nós temos aqui bem ao centro a Cordilheira do Himalaia, que está entre a China, Nepal e Butão, nessa região aqui, ó, como vocês já devem ter visto e trabalhando o mapa de relevo, já perceberam isso aí. Então, nessa localidade aqui, nós temos, então, a Cordilheira do Himalaia, que é uma região bem alta, e com o derretimento, né, do gelo, isso alimenta os rios, tanto que descem para o norte, quanto para o sul, para o leste e para o oeste. Tá? Vamos lá, então, aqui. Permitir o acesso à Luísa, na nossa aula. Então, pessoal, quando se fala, então, né, de uma extensa rede fluvial, os rios, que são alimentados pelo derretimento do gelo das regiões de elevada altitude aqui na Ásia. Só lembrar, tudo parte da parte central em direção às partes baixas, do centro para o leste, norte, do centro para o sul, do centro para o oeste, do centro para o leste. Tá bom? Então, essa é uma observação importante. E que nessa observação importante, vou fazer um convite agora aqui para a Alejandra. Alejandra, Oi. Vamos lá, então? Uma participação? Vamos lá. A sua pergunta é o seguinte. Quais são os rios que podemos citar de extensa rede fluvial do continente asiático? Foram aqueles rios que eu mencionei. Então, agora vamos buscá-los aqui. Ó. Você pode, então, fazer a leitura para nós aí. Vamos lá? Já está aí selecionado na nossa apresentação. Pode? Pode fazer a leitura Pode, dos né? rios aí que eu já mencionei. Obelenizei, Helena, Rússia, Ganês, Sim, Brahmaputra, nossa, é isso mesmo. Índia, Yang, Sim, Nossa. lê do jeito que você entender, não tem problema não. Pode isso mesmo. Quero sua participação. China, Sim, Megões, Laos, Camboja e Vietnã, Tigres, Eufrates, Turquia, Iraque, Antiga Mesopotâmia. então vamos lá. Esses rios que você acabou de ler para nós, eu já mencionei eles aqui, tá bom? Esses rios são aqui, ó. Iobe, INC, Helena, Rússia. Então eles estão aqui, ó. Iobe, tá? Deixa eu ver que é uma mãozinha aqui. Iobe, ó, Lena, INC, né? Lena, INC, Lena e Iobe.
Só acompanhando a apresentação que vocês estão vendo. Os três estão aqui, ó. Rússia. O Ganges e o Brahmaputra e o Indo, tá aqui, ó. Indo, Ganges e Brahmaputra, tá? Na Índia. O Yangtze e o Yangtze-Kiang, é o rio azul aqui na China, e o rio Huanghe, é o rio amarelo, tá aqui, ó. E o Mekong, tá aqui na China, Laos, Camboja e Vietnã, e os famosos, né, lá da Mesopotâmia, né, Tigre e Eufrates, estão aqui, ó, entre Turquia e Irã. Então, vocês estão vendo a importância desses rios. E a importância desses rios nos leva à participação agora do Arthur. Vamos lá, Arthur, essa pergunta aqui, ó. Quais são os oceanos que banham o litoral do território asiático? Arthur, você está me ouvindo? Sim. Então vamos lá, Arthur. Você já pode me responder a partir daqui, ó. Vamos lá? A pergunta, vou repetir para você. Quais são os oceanos que banham o litoral do território asiático? Já está aqui selecionada a resposta, ó. Vamos lá? É banhado pelos oceanos glacial, Ártico, Índico e Pacífico. Ok, então, já é de conhecimento de vocês, né, onde esses oceanos se encontram. Oceano Glacial Ártico ao norte, Oceano Pacífico a leste e o Oceano Índico ao sul. Então, ok. Diante dessas informações aí, né, que nós acabamos de ter a participação aí, podemos dizer o seguinte, com relação ao Oceano Glacial Ártico, de acordo com o texto, né? Sabemos que o Oceano Glacial Ártico é de baixas temperaturas, vocês sabem disso, estamos próximos ao Polo Norte, não é isso? Mantendo parte da superfície das águas congeladas, variando a extensão entre verão e inverno. Então, as águas do Oceano Ártico, elas ficam em estado líquido, uma boa parte, no verão, que é bem curto, e no inverno, que é muito longo, né? Ultrapassa os 6 meses, digamos, né? O inverno nessa região norte aí, ele é tenso, tanto no outono, no inverno e na primavera. Então, o inverno, então, congela-se tudo. No curto verão, que agora, né, nos meses de junho, julho, boa parte fica em estado líquido. Porque vocês sabem, né, que as estações do ano são diferentes, opostas. Nós estamos agora no outono, aqui no hemisfério sul. No hemisfério norte, primavera. Em breve, estaremos no inverno, em junho, aqui no sul, hemisfério sul. No hemisfério norte, eles estarão no verão, tá? Só para recordar isso tudo que nós já vimos lá no 6º ano, né? E diante dessa informação, vamos lá para a questão 10, né? Com a participação agora da Alexia Tamara. Alexia Tamara, isso é para você, ó. O que é possível com o aumento da temperatura global de quase 50% da superfície oceânica do Ártico ao derreter durante o verão? Bom, então, aqui a resposta, ó. É muito preocupante a questão aqui, ó. Então, Alexia Tamara, você consegue me ouvir? Ô, gente, eu acho que o áudio do Vôlei tá cortando essa pra mim. Tá. É Alexia só pra Tamara? você. Pra mim é normal. Alexia Tamara, tá me ouvindo? Não, Alexia Tamara não está na nossa aula mais. Então, vamos para Alexia Vitória. Alexia Vitória, é a sua vez, então. O que é possível com o aumento da temperatura global de quase 50% da superfície oceânica do Ártico ao derreter durante o verão? Eu já selecionei aqui a resposta, ó, Alexia Vitória. Tornando possível a navegação por uma rota denominada Passagem do Noroeste. Tá. Então, percebemos então, né, que com o verão há uma possibilidade de acontecer navegações em partes que durante o inverno, outono e primavera não é possível, diante das baixas temperaturas. E aí nós temos, né, uma rota do Ártico, mostrando aí, né, a distância entre dois portos importantes. Nós temos aí o porto de Ulsan, lá na Coreia do Sul, e o porto de Roterdã,
lá nos Países Baixos, né, um país chamado Holanda. E aí, vocês estão percebendo que em linha vermelha, né, é a passagem nordeste, com 14.800 quilômetros, duração de 60 dias. E passando, né, em outra rota, que é a via Canal de Suez, olha que vocês veem, a volta é maior, 20.000 quilômetros, duração de 70 dias. Então, nós estamos percebendo que, durante a parte em que o Oceano Ártico está congelado, os transportes ficam mais caros, porque tem que se dar uma volta, margeando aí, né, a parte possível de se navegar, que é, então, aí, saindo, né, da Coreia, ó, que está na Coreia, e passando por todo esse trajeto, Coreia, passando por todo esse trajeto, né, via Canal de Suez. O Canal de Suez é um canal artificial, criado pelo homem, né, onde entra aqui, ó, Mar Vermelho, passa pelo Canal de Suez, é um canal artificial, tem as eclusas são como se fossem grandes elevadores que submergem, né, as embarcações ao nível do terreno, tá? Eu tenho aqui depois um vídeo mostrando esse exemplo, né, do que é uma embarcação entrar num canal onde ela é soerguida e pegar o nível do território, do relevo, e depois voltar para o mar. São chamados de eclusas. Esse vídeo eu mostro para você no nosso grupo, tá? Assim que nós terminarmos a nossa aula. Alguém me chama? Pode me chamar. Sim, eu ia te falar que deu um problema, por isso que não deu para fazer. Sim, então na próxima participação eu te chamo, tá bom? Legal que você está de volta. E na próxima, que vai ser agora, né? Essa questão aqui vai ser para você, ó. Questão 11. Mas antes da questão 11, vamos só frisar, então, que é fundamental para as nações asiáticas, com importante rota comercial e fonte de intercâmbio cultural, o Oceano Índico. Então, a gente percebe, então, que, apesar, né, da rota aumentar pelo Oceano Índico, 10 dias a mais, mas é importante também esse caminho, tá? Então, o Alex e a Tamara, então vamos lá. O que se tornou o Oceano Índico entre os séculos XV e XVI, com as grandes navegações. Então, você consegue me responder, e aqui na próxima página, onde a gente vai selecionar aqui para você a resposta. Então, você já pode fazer a leitura para nós aí. O que o Índico transformou desde as grandes navegações até a atualidade. A principal rota entre a Ásia e Europa e África, interligando o mercado e proporcionando trocas comerciais e fluviais populacionais. Hoje em dia, por suas águas, escorre petróleo e seus derivados. Ok, vocês estão percebendo, então, a importância da navegação desde a época em que Portugal iniciou, né, adentrando aí aos mares, e esse adentrar aos mares, né, chegou-se à América, e de lá para cá, tudo aquilo que vocês já sabem com relação à importância desse mundo globalizado, né, que começou lá, em 1500, né, com as grandes navegações. Até um pouco antes, mas aí começa todo aquele trabalho de mercadorias, mercado consumidor, exploração, capitalismo, né? Então vamos adentrar nessa parte, não, que já é de conhecimento de vocês aí, que já foi mencionado tanto na aula de história quanto na nossa aula. E mais uma participação, agora então, vou convocar aí um azulzinho aí, né? Vamos lá. Eduardo, é você. Está me ouvindo? Vamos lá, Eduardo. Eduardo, vamos participar? Não sei se ele está com algum problema no áudio. Bom, enquanto o Eduardo se organiza, vamos então passar para o João Pedro. João Pedro, vamos lá participar? Vamos. Vamos lá então. João Pedro, então você vai me responder o seguinte: quais mercados as rotas comerciais do Oceano Pacífico contemplam a maior parte dos fluxos comerciais do planeta?
Então, você vai me dizer nessa parte aqui. Ó. Então, você já pode começar a fazer a leitura para nós aí. O Índico tornou-se a principal rota entre a Ásia, Europa. Só um pouquinho, João Pedro, é aqui, ó, essa segunda aqui, ó, a respeito do Pacífico, né? Só voltando à pergunta, por favor. Quais mercados as rotas comerciais do Oceano Pacífico contemplam a maior parte dos fluxos comerciais do planeta? Agora sim. O Oceano Pacífico, né? Então vamos lá, sua resposta é essa aqui. Sobretudo entre os mercados da Ásia, China, Japão, Índia e tigres asiáticos e os do continente americano. Ok, então você está percebendo que o Índico tem uma importância muito grande, envolvendo aí comunicação entre Ásia, Europa e África, interligando, né? E o Pacífico também não fica atrás, né? Aí ele contempla, então, os mercados, né? Do continente americano, né? Principalmente saindo da China, Japão, Índia e os tigres asiáticos, que são 4 países que cresceram gigantescamente, e aí são chamados de tigres asiáticos, né? Singapura, Malásia, Hong Kong, dentre outros que a gente vai falar em breve. Então, assim, chamados tigres pelo lado feroz mesmo, né? Que o animal o tigre, ele é feroz. Então, compara-se o tigre à velocidade de crescimento desses países que compõem os tigres asiáticos, que é Hong Kong, Macau, Singapura, Malásia. A gente vai falar disso em breve, tá? Mas eles cresceram tão rápido pelos investimentos japoneses, norte-americanos e da União Europeia, cresceram tão rápidos que são chamados de tigres, porque são ferozes, digamos assim, no crescimento. Essa é uma comparação, tá bom? A gente vai falar disso mais para frente. E todos eles são muito avançados, né, Wander? Comparados a nós. Sim, vocês vão perceber que a gente em breve vai estar falando deles, e assim, o crescimento econômico pela influência norte-americana, japonesa, assim, fizeram deles, né, uma grande potência comercial. Em breve a gente vai falar sobre eles. Que bom que o Eduardo já tem uma ideia e vocês possam ter também. Na sequência aí, nós temos então agora a participação, deixa eu ver aqui. Emily, vamos lá? Emily, então, nós vamos participar na questão 13. Emily, vamos lá? Então, pergunta, Emily. Quais são os países asiáticos atingidos por tufões ocorridos no Oceano Pacífico? Pois é, gente. Tem um lado bom, mas também tem um lado preocupante, né? Em que esses países se encontram, né? Em meio aí à fúria da natureza, né? E em meio à fúria da natureza, estão sujeitos, né? A seus primeiros a ser atingidos com tsunamis, tufões, vulcanismo, abalo sísmico, né? Tem esse outro lado também natural, hein? Que envolve, né, um planeta vivo, que é o nosso, né? Por esses fenômenos aí. Emily, você está me ouvindo? Me parece que ela já perdeu o sinal. Então vamos lá, vamos estudar. Isabela. Isabela está aí? Está, né? Eu tô. Então, vamos lá, Isabela. Sua pergunta já até selecionei lá, né? Quais são os países asiáticos atingidos por tufões ocorridos no Oceano Pacífico? Você sabe que tufões é semelhante ao que, por exemplo? Me dá um exemplo, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando. Tufão, furacão, né? Então, beleza. Tem diferença entre um e outro, mas, assim, a dinâmica é a mesma, tá bom? Mas vamos lá. Isabela, qual seria a resposta, então, dos países envolvidos aí? Japão, Indonésia, China e as Filipinas. Agora, Japão, Indonésia, China e as Filipinas, Isabela, são envolvidos por esses tufões, por qual motivo mesmo? Aqui tá, Japão, China, Indonésia, porque eles estão onde? Na parte próxima, né, onde acontecem os tufões. Tem o aquecimento das águas do oceano, com as temperaturas baixas da atmosférica, provoca, então, todo esse movimento aí, tá? De redemoinho, né, digamos assim. Beleza. Vamos lá. Dando sequência, então, às nossas ideias, a gente agora percebe, no decorrer do nosso texto aí,
uma informação, né, que fala aí, né, que já no finalzinho aqui, ó, do parágrafo aqui, ó, 2018, né, o tufão Magnitudes, com ventos que alcançavam 285 km por hora, provocou destruição e perdas de muitas vidas. Olha pra vocês verem, né? Imagina a gente vendo imagens na TV de Israel sendo atacada. Isso é um ataque artificial, provocado pelo homem, né? E países sofrerem destruição não pelo homem, mas por fenômenos naturais, fenômenos esses que têm a ver com a ação do homem com relação à questão ambiental. A gente vai falar aqui, ó, quando a gente for falar, quando chegarmos nessa parte aqui do Mar de Aral, tá? Então já estamos chegando lá. Guarda essa informação aí. E vamos, então, para fechar a ideia, mais uma participação aqui, ó. E essa participação está em rosa. Então, vamos fazer o convite para a Júlia. Vamos lá, Júlia. Quais são os mares que a Ásia também é banhada, comunicando com o oceano, ou outro mar por meio de canais? Então, a sua resposta vai estar aqui. Ó. Já pode fazer a leitura para nós aí. Os mares negros, vermelhos e mediterrâneo? Isso. Então, ó, aqui eles estão aqui, né, localizados aqui, e vocês estão localizando, né, no nosso mapinha de relevo. Em breve eu vou solicitar o envio. Né? Então, quais são os mares que a Ásia também é banhada, comunicando com o oceano, ou outro mar por meio de canais? Então, você já acabou de me responder, né? Eles estão aqui, ó. Mar Cáspio, o Mar Negro, de acordo com a sua leitura aqui, ó. Perdão, o Mar Negro, o Vermelho e o Mediterrâneo. Então, vamos só voltar na apresentação aqui. O Mar Vermelho, o Mediterrâneo e o Negro. O Mar Cáspio, ele é como o Mar Aral, ele é um mar fechado. O Mar Aberto é o Negro, o Mediterrâneo e o Vermelho, que faz comunicação com os demais. Vamos ver se nós temos mais uma participação aqui, que a gente dá sequência às nossas ideias aqui. Nessas nossas observações, nós estamos vendo, né, a importância da hidrografia, né, e eu chamo a atenção de vocês nessa importância com relação aos mares continentais, né, que são assim, de importância estratégica para a circulação de mercadorias, tá? Como nós já vimos mencionado aí. E mais uma participação, na sequência vamos ver aqui. Luiz, sua vez. Vamos lá, Luiz. Número 15. Quais são os mares fechados da Ásia que não comunicam com outro mar ou oceano? Aí tá fácil. Os mares fechados. Quais são esses mares fechados? Ô, Luiz, eles estão aqui, ó. Já pode me dizer aqui, ó. Mares Cáspio, Morto e de Aral. Isso. Então, esses mares, o Mar Cáspio, o Mar Morto e o Mar de Aral, são fechados. Por quê? Ó? O mar de Aral, ele é alimentado pelos dois rios que eu comecei a nossa aula falando deles. O rio Sirdária e o rio Amudária. Depois nós temos o Mar Cáspio, tá? Que é alimentado por outros rios menores, mas tem uma comunicação aqui via hidrovia, né? Do Mar Negro para o Mar Cáspio. Então temos o Mar Cáspio, o Mar de Aral e o outro mar citado é o Mar Morto, né? Que se encontra aqui em Israel. Tá? Nessa localidade aqui, onde a mãozinha está apontando para nós, que é o foco aí, né? Dos grandes problemas na atualidade, como nós estamos vendo aí. Deixa eu ver aqui. Aliás, eu falei Israel não, está situado entre Cazaquistão e Uzbequistão. Só uma correção. Dando sequência, então, aí, essa questão das curiosidades, né, dos mares, vamos lá. Número 16, vamos fazer um convite aqui agora para Lara. Lara, a sua pergunta é a seguinte: por que o Mar Morto atrai muitos turistas? Então, de acordo com o nosso material aqui, o mar, ele atrai muitos turistas. Aí você vai me dizer aqui, ó, vou selecionar aqui para você aqui.
Seria por causa dessa Tá. questão aí. Por que ele atrai muitos turistas? O Mar Morto atrai muitos turistas em função de sua alta taxa de salinidade. Ok. E você sabia, Lara e os demais, que devido a essa grande quantidade de sal existente na água, você não consegue afundar, você fica boiando. É interessante, né? Essa informação. Então, em função então dessa alta taxa de salinidade, o próprio nome já diz, Mar Morto. Lá não, é um mar que não tem vida. Não tem fauna nem flora aquática. E esse mar é alimentado, né, pelas águas de rios na localidade, mas a alta concentração de salinidade não deixa nenhum corpo afundar, e sim flutuar. Vocês podem até pesquisar mais coisas interessantes a respeito desse assunto, que tenho certeza que vocês vão achar mais coisas interessantes, tá? Vamos lá, agora vamos para Lívia. Lívia, agora a participação é você. Qual a importância do Mar Aral? Eu, Wanda? Lívia? Oi. A pergunta é a seguinte, ó. Qual é a importância do Mar Aral e do Mar Cáspio na Ásia? Aí eu vou te pedir para você, então, já ver para nós a partir daqui. Tá. Qual é a importância desses dois mares aí? Facilita a navegação dos países costeiros, além da exploração de petróleo. Isso. E tem uma outra coisa também muito importante, que a gente pode até emendar. Pode fazer a leitura direta a partir daqui. É um importante fornecedor de peixes, embora hoje represente 10% do seu volume original, e o Mar Cáspio facilita a navegação dos países costeiros, além da exploração de petróleo. Isso. Então, o Mar de Aral, né, ele fornece peixes, né, e o Mar Cáspio, a navegação dos países costeiros, além da exploração do petróleo. Então, assim, a gente percebe a importância, né, da hidrografia, né, para a comunicação, para a extração de recursos, né, mas tem algo que preocupa, também você sabia, e tem a informação aí. Observem bem o Mar de Aral. O Mar de Aral, vou voltar aqui no mapinha, para vocês lembrarem, está aqui, tá? Vamos lá, mãozinha. Aqui. O Mar de Aral, que está aqui, alimentado pelos rios Sirdária e o rio Amudária. Só que ele diminuiu muito o seu tamanho. Olha o que é o Mar de Aral em 1957, olha o que é o Mar de Aral em 2013. O branco é a água, tá? E o laranja é a terra, é o solo. É o que se vê, né? Então, antes, via-se mais água no local do que terra. Na atualidade, vê-se mais terra do que água. Então, o texto aí, ele nos chama a atenção, primeiro, pela localização do Mar Aral, como eu já fiz a correção para vocês, né? Entre o Cazaquistão e o Uzbequistão, essa região ali da Ásia Central. Uma outra informação que o texto nos fala aqui, antes, ele era o quarto maior mar, até ultrapassando o tamanho da Inglaterra, lá no Reino Unido. Até fala aí, né, de 68 mil quilômetros de extensão. E ele começou a encolher, é o que está acontecendo aqui ao longo do tempo. Daqui para cá ele encolheu, ó, para você ver, né? Olha aqui o filete, né? Vamos dizer assim, em relação ao que era isso aqui. E nesse encolher, de acordo com o texto, os rios, né, como eu já mencionei, Amudária e Sirdária, que alimentavam as suas águas, foram desviados para irrigações na época dos projetos lá soviéticos daquela época. Então, já em 2004, apenas 25% da área original, ou seja, quase 5 vezes, né, aumentando o grau de salinidade e diminuindo, né, a flora e a fauna. Está quase um mar morto, digamos, né? E hoje, diante dessa diminuição e a necessidade de sobreviver em função dele naquela localidade, eu começaram a ter uma outra ação aí, ó, e essa outra ação eu chamo a atenção de vocês aqui. Olha aqui, ó, partindo aqui. Ó. Teve uma ação aqui, ó,
E essa ação lá fala que agora está dividindo as seções norte e sul. Em 2005, no Cazaquistão, o governo cazaquês construiu uma barragem ao lado norte para canalizar algumas partes da água para o mar. Foram feitas algumas reparações de irrigação do Sirdarya. O nível da água do setor norte subiu de 38 para 38 metros, mas calcula-se que o nível de visibilidade seja de 42 metros, devido à diminuição do nível de salinidade, uma quantidade considerável de peixes regressou. Vocês estão vendo que, assim, foram importantes, né, desenvolver ações para recuperar algo que o próprio homem, com o tempo, foi danificando, prejudicando. Então, no finalzinho fala que o mar de Aral Sul, situado no Uzbequistão, um país muito mais pobre, foi abandonado ao seu destino. Então, investiram no lado norte e esqueceram do lado sul, né, onde o mar de Aral se encontra. São, assim, características e observações que tudo isso, gente, resume-se em quê? Em danos ambientais, né? Sem ter visão de futuro. Ó, nessa época aqui, ó, achava muita água, né? Vamos tirar, vamos desviar a água dos rios que alimenta esse mar para utilizar para agricultura, pecuária e outras coisas. Só que não preveram que no futuro iria ter essa situação. Dentro dessa situação, já tentam, então, fazer uma correção. Uma correção onde o lado norte está sendo beneficiado, mas o lado sul, que é o lado mais pobre, não. Então, são consequências, né, de uma ação que tem que ser estudada, planejada, né, para o quadro conseguir reverter. E por falar em reverter, vamos lá, então, agora na parte sequencial dos nossos trabalhos, que é o relevo. Esse mapinha já é de conhecimento de vocês, né? Vocês já devem estar aí batalhando em cima dele, não é verdade? Com aquela legenda que chegou até as mãos de vocês aí, né, em dias passados, na época que vocês foram ao colégio, e esses mapas chegaram, e espero, né, que essa legenda que vocês têm em mãos aí, conseguindo fazer a distribuição das unidades de relevo. Então, nós temos aí, como eu já falei na aula passada, nós temos aí a parte mais alta representada pelo marrom, a parte média representada pelo laranja e a parte verde representada por planícies. De acordo com a legenda que vocês têm aí em mãos, estou me organizando aqui, pegando aqui meu material, vocês têm aí, se estiverem com a legenda em mãos, vamos só dar uma recordada rapidamente. A número 1 é a Cordilheira do Himalaia, tá? Vou ajudá-los aqui, ó, tá? Lembrando que a nossa aula, né, ela é gravada e vocês podem recorrer a ela para fazer o mapa de relevo da Ásia, aproveitando esse momento aqui de localização. Então, vamos lá, ó. O número 1 seria aqui, onde a mãozinha está, né? Precisamente, nós temos aqui, ó, o Himalaia, tá? Podem, então, né, situá-los. O número 1 nessa região aqui, então. Agora, tudo isso aqui é o Himalaia, tá? Mas como ele está nomeado nessa localidade, então vamos respeitar, então, essa indicação aí. Temos aí o Planalto da Mongólia, tá bem situado no nosso material aí. E temos também os demais. Então, a listinha aqui, ó, Planalto da Mongólia, né? Temos aí Planalto da Sibéria Ocidental, Planalto do Tibete, temos o próximo Planalto, Planalto do Deccan, Planalto do Irã, Planalto Central Siberiano, Monte Everest, Montes Urais, ó, muito importante, como nós vimos, né? A grande cadeia do Kinkler. Então, esses números vão ser distribuídos dentro desses espaços aí, tá? E depois temos as demais planícies, né?
localizadas aí ao dentro. Aí nós temos, ó, embora que ela não está escrito, mas entre o rio Tigre e Eufrates, nós temos a planície da Mesopotâmia, né? Depois, que é a número 12. Temos a planície Indo-Gangética, que é a número 13. Temos a grande planície da China, número 14. Estão observando. Planície da Manchúria, número 11. Então, eu busquei para vocês localizar nesse mapa aquilo que justamente está exposto aqui nesse mapa de relevo, tá? Mostrando aí, né, todas essas características que são importantes aí, né? A distribuição de rios também, né? Qualquer dúvida, volta no mapa de hidrografia que nós acabamos de ver, né? Para localizar o rio Tigre e Eufrates, que é o número 18, ó, está aqui, né? Os dois estão aqui, ó. O rio da Índia, né? Localizado aqui. O rio Ganges, aliás, né? Que é, perdão, está aqui. O rio Yangtze-Kiang, que é o rio azul, aqui na China. Depois vem aí os desertos, também estão aí, né, situados aí ao longo aí do nosso mapinha. Na sequência, vocês vão vendo também que tem as penínsulas, nós já localizamos lá no mapa da hidrografia, e os mares, né, espalhados aí. Então, é só localizar essas unidades de relevo do 1 ao 14, depois vem os desertos, os rios, península, que são letras, e também os mares, que são letras. Ok. Bom, diante dessa observação aí, então nosso primeiro passo a entender que está bem visível a altitude, é bem variada, né? Aí eu pergunto a vocês, qual é a cor utilizada para demonstrar os pontos mais altos da Ásia? Marrom. Marrom. Qual é a cor utilizada para mostrar a parte intermediária entre o alto e o baixo? Laranja. Laranja. E a parte baixa, onde estão os rios, em maior parte, a cor? Verde, né? Ok. Então, percebemos então as altitudes variadas, né, resultantes das ações aí dos agentes internos. Quando a gente fala de agente interno, é aquele que acontece abaixo do solo. Quando nós falamos de agentes externos, são aqueles que acontecem acima do solo. Então, me dê um exemplo aí, nessa região, que é muito bem característico dessa região, agentes internos agindo no relevo. Vocês conseguiriam me responder quais são esses agentes internos? Por exemplo, acabamos de falar ele há algum tempo atrás, na aula de hoje. Uns minutos atrás, né? Até exemplo aí que eu lembrei a vocês lá do 6º ano. As placas tectônicas? Isso. As placas tectônicas, elas provocam, quando elas estão em choque, em convergência, elas provocam o quê? Quando elas estão uma em atrito com a outra, uma empurrando a outra. Elas sobem em forma de montanha. Formação das montanhas, terremotos. Então, é isso aí. Então, nós temos aqui uma ideia dessa formação do relevo, né? E também uma outra situação, explicando para nós justamente assim, ó, os movimentos tectônicos. Olha aí os movimentos convergentes. É quando uma placa empurra a outra, né? Aí dá o sorgueamento aqui, ó. Pelo perfil aqui, ó, formação do relevo, né? A divergente, quando elas se distanciam, aí dá os vales, né? E a transformante, quando elas entram em se distanciar uma da outra em sentidos opostos, de forma um deslocamento horizontal. Aqui vai fazer com que, né, abra um espaço, e aqui vai fazer com que surja a elevação do relevo.
E tá aí a explicação, né? As placas tectônicas, né? Então, nós estamos vendo aí, ó, a placa euroasiática empurra a placa indo-australiana. Então, justamente onde está a Índia, ó, aqui é a Cordilheira dos Andes. Ela se formou em função do choque da placa euroasiática e da placa indo-australiana. Então, a placa euroasiática e a placa australiana empurram o choque. Vamos ver aqui uma outra aqui, a situação. Então, a placa arábica, ela também faz uma ação, né, nessa região aqui. Nós vamos pegar aqui uma outra mais importante, que é o exemplo, ó, entre Japão, né, já é no Oceano Pacífico. Então, nós temos o Japão, as mais de 3 mil ilhas, as Filipinas, Taiwan, a Indonésia. São placas, né, euroasiáticas que se encontram com a placa das Filipinas. Então, onde há essas setinhas, uma encontrando a outra, o choque. Aí a gente volta para essa projeção aqui, ó. É a convergência, né? E quando há as setinhas em sentidos opostos, aqui abrem as profundas fendas, são chamadas fossas nasais, perdão, fossas oceânicas, que fazem as fossas, né, oceânicas, que até tem um nome aqui, ó, uma das mais importantes é a Fossa das Marianas, tá? A gente vai mencionar agora, vendo aqui, novamente aqui, o primeiro assunto que nos chamou a atenção. Aquilo que é alto é montanha, aquilo que é baixo é depressão, como nós estamos vendo aí. Então, tudo isso, pessoal, tá? Tem uma explicação geológica. Essa explicação faz a gente lembrar lá do tempo geológico da Terra, onde nós temos aí, né, o período primário, secundário, terciário e quaternário. E é dividido em eras, né, paleozoica, cenozoica, aliás, paleozoica, mesozoica, cenozoica. E esse relevo da Ásia formou-se, né, há uns 250 milhões de anos atrás, na chamada Era Cenozoica do período terciário. Tem uma tabelinha, tá? Se vocês digitar no Google, tempo geológico da Terra, aí vai vir as eras, paleozoica, paleozoica, mesozoica, cenozoica, tá? O livro traz a cenozoica, que é de 250 milhões de anos atrás, no período terciário. Lembrando, né, que nós, os seres humanos, surgimos na era cenozoica, mas no período quaternário, há 1 milhão de anos atrás. Se vocês forem no Google, jogar lá, né, tempo geológico da Terra, vai abrir uma tabelinha, e aí vocês vão perceber o que aconteceu no período terciário da era cenozoica. Aí tá, formação do relevo dos continentes. Isso nós vimos lá no 6º ano, só para recordar. Bom, a atuação, então, o relevo formou com a atuação dos agentes internos, terremoto, vulcanismo, placas tectônicas em ação, né? Isso até hoje acontece, tá? É o motivo dos terremotos e dos tsunamis aí, nessas localidades a leste da Ásia, e mais precisamente nessa localidade, que são mais intensos em função do chamado Círculo do Fogo, a gente vai falar dele agora também, e para fechar a formação do relevo, os agentes externos, aquilo que acontece acima do solo, como a atuação dos rios na formação das planícies, próximos a importantes planaltos do continente. Então, diante disso, se as nossas perguntas estiverem aqui ainda, nós vamos ter uma próxima participação. Vamos lá. Será a pergunta número 18. Vamos ter que buscá-la. Enquanto a gente... vamos lá, já apareceu aqui. Vamos ver aqui. Nossa pergunta 18. Vamos ver para quem que vai ser agora. Participação aí.
É azul ou é rosa? E aí, pessoal, o que vocês acham? A pergunta 18 é azul ou é rosa? Azul. Azul. Alguém ó, se falou azul é porque quer participação dos colegas. Se for rosa, é participação das meninas. Essa pergunta é a pergunta 18. Estou aguardando ela se apresentar aqui. Vamos lá. A pergunta 18 é a seguinte: qual é o destaque da variação de altitude do relevo asiático? Enquanto ela vai na busca, vamos ver aqui nosso material aqui. Então a pergunta é: qual é o destaque da variação de altitude do relevo asiático? Vamos destacar aqui, ó. Eu não sei se nossa pergunta já voltou lá, mas seria o destaque aqui, ó. Começamos aqui, ó. Vamos ver se a nossa perguntinha já voltou. Opa, voltou. Então vamos ver então quem acertou. Ixi, muito bem, é azul. Se é azul, é a pergunta 18. Vamos ver aqui agora Miguel. Vamos lá, Miguel? Vamos. Então vamos lá, Miguel. O último a participar foi o Luiz, né, Luiz? Foi. Ok. Miguel, com você. Qual é o destaque da variação de altitude do relevo asiático? Já está aí, ó. Prontinha para você responder para nós. A grande variação da altitude entre os pontos mais altos e mais baixos. Pico do Everest com 8.848 metros, maior altitude mundial. E o Mar Morto com menos 400 metros, maior depressão absoluta do mundo. Ok. Depressão no sentido de ser profundo, tá, pessoal? Existem outras depressões aí, né? Humanas, né? Nós estamos falando da depressão física, né? Que é do relevo. Miguel, vou te fazer uma pergunta, posso? Pode. Vamos lá então, preparado? Dependendo, tô preparado. Essa pergunta vai ser uma pergunta de morte, tá? Vamos lá. Por que o Mar Morto é chamado de Mar Morto? Lembra que eu já falei? Eu não lembro, não. Não lembra? Tá. Alguém quer ajudar o Miguel, pessoal? Por que o Mar Morto... Posso Vamos falar? lá. Posso falar? Lá na Pode? Pode bolar, não tem problema não. Pode ser ou o que é? Pode, já que você está na linha da porque não tem como peixes viver lá dentro ou outras criaturas por causa da alta quantidade de salinidade. Tem muito sal por lá. Sim, e essa concentração, né, faz acontecer uma outra situação até, a Lara, que respondeu para nós essa pergunta a respeito dele, por que então que não é possível, aliás, esse grau de salinidade faz com que os corpos afundem ou boiem? Boia. Né? Então os corpos não afundam, né? Vocês podem nadar lá no Mar Morto lá à vontade, tá bom? Que não vão morrer afogados, né? Pode morrer talvez aí, né, por uma questão, uma outra complicação. Eles tomem a água, né? Você sabe que o tempero que nós utilizamos tem que ser morrer temperado, né? Em equilíbrio, nós não podemos abusar do sal, não podemos abusar do açúcar, né? Temos que ter uma alimentação equilibrada. Então, com relação a afogados, não vão morrer, né? Pode morrer de outra complicação, em função de estar lá, né, no mar, lá, ou beber na água, né? Bom, pequenas observações. Ele também está abaixo do nível do mar. Oi, Túlio, pode falar. Ele também está abaixo do nível do mar, normalmente. Sim, ó, pra vocês verem, é uma depressão, né? Ó, menos 400 metros abaixo do nível do mar. Interessante, né, essa questão aí, como nós falamos aí, né, das altitudes variadas do relevo. E nessas altitudes variadas do relevo, nós identificamos justamente o que eu já perguntei aí, pela questão das cores. 3 conjuntos de relevo asiático. Então nós temos aí extensos e elevados planaltos, representando aí o laranja, as cadeias montanhosas representando o marrom, e as planícies representando aí as partes baixas. Aí agora vem uma pergunta aí, número 19. Participação. Lívia. Vamos lá, Lívia. Ela já foi.
Já foi? Então tá. Então agora, Thaís. Thaís, é possível participar? E parece que a Thaís também não está mais no nosso aqui, na nossa aula, né? Então vamos subir. Vamos lá. Alanis, podemos participar, Oi. Alanis? Vamos lá. Qual é a localização das cadeias de montanhas asiáticas? Vamos lá, deixa eu localizar aqui para você. Então vamos lá, ó. Tá aqui, ó. Pode fazer a leitura para nós aí. As cadeias de montanhas se estendem na região central do continente desde o limite com o Mar Negro a oeste até o extremo leste nas ilhas Kurilas, das Filipinas, Formosa e do Japão. Ok. Então, vocês estão percebendo a extensão, né, das cadeias montanhosas, né, iniciando, então, aí, praticamente nessa região, né, uma mãozinha, ó, nessa região aqui, ó, do Mar Negro. Então, vai se estendendo por todo esse perfil aqui, ó, do oeste até o leste, chegando nas Filipinas. Tá? Mais uma participação na nossa sequência. Alejandra. Oi. Vamos lá. Quais são as características da Cordilheira do Himalaia no relevo asiático? Então, você vai localizar para nós a resposta. Aqui, ó. E aí, pode ler para nós aí. É a partir do maior? Isso. Então, só voltar a pergunta aqui, ó. Quais são as características da Cordilheira do Himalaia no relevo asiático? Seria aqui, ó, maior. Maior e mais expressiva cadeia de montanhas do planeta, estendendo-se ao longo de 2.500 quilômetros pelos territórios da China, da Índia, do Butão, do Nepal e do Paquistão. Ok, então você está percebendo, né, que ela tem uma grande altitude e também extensão, né? Estende-se aí na parte sul da China, parte norte da Índia e praticamente envolvendo todo o território do Butão, do Nepal e a parte leste do Paquistão. São curiosidades envolvendo, né, o teto do mundo, digamos assim. Na sequência, vamos lá, mais uma participação. A questão 21. Deixa eu só ver aqui. Não sei se a gente pulou alguma parte. Deixa eu só voltar no texto aqui. Deixa eu ver se eu cheguei a pular alguma parte aqui com vocês. Não, tá ok? Então vamos lá. Nossa próxima, então, pergunta. Nós vamos falar dos planaltos. Tá? Como a gente está percebendo aqui, né? Vimos, então, a cordilheira, né, a sua extensão, mas o ponto mais alto dela é aqui na região do Planalto do Tibete. Tá? Agora a gente vai falar dos planaltos. Lembrando, né, que os planaltos asiáticos são marcados aí pela elevada altitude também. Então, nós temos aqui a pergunta 20. Fechando, então, a questão aqui. A Alanis me respondeu a pergunta 19 ou a pergunta 20? Só para me situar aqui. Alejandra, aliás. Qual foi a última participação aí? Oi, Wander. Você leu qual a resposta para mim? De qual pergunta? 19 ou da 20? Eu fiz uma troca aqui. Quem que me respondeu a número 19? Ai, tipo, eu li cadeias de montanha, mas eu não sei se foi a 19, não. Então vamos só voltar o texto aqui, só para uma conferência aqui. Você leu cadeias de montanha? Tá. Então a cadeia de montanha foi a número 19. Vamos recordar aqui. Então a localização das cadeias de montanhas asiáticas. Se estendem, ok? Quais são as características do Cordilheira do Himalaia, do relevo asiático? Quem que leu essa aqui? Maior e mais expressiva cadeia de montanhas. Qual que foi a aluna que leu essa resposta? Só para me situar aqui, se eu estou na sequência correta.
maior e mais expressiva cadeia de montanhas. Quem que leu? Foi a Alejandra? Fui eu. Então, ok. Então, está na sequência correta. Então, como eu falei para vocês, nós vamos falar agora dos planaltos, não é isso? E por falar em planaltos, né? Então, agora vem a participação aí de um aluno. Vamos, então, na nossa lista aqui. Arthur, vamos lá? Ok. Ok? Então, vamos lá. Então, nós agora vamos visualizar a questão dos planaltos, tá? Os planaltos já são os mais marcados, né? Também por elevada altitude. Então, Arthur, a sua pergunta é a seguinte. Quais são as características do planalto do Pamir e do planalto do Tibete? Lembrando, né, que o planalto do Tibete aqui bem aqui no centro, né? Vou pegar a mãozinha aqui, ó. Aqui o planalto do Tibete, bem localizado aqui. A gente percebe, então, tem lá que está, né, na região da Cordilheira do Himalaia, tá? E o planalto do Tibete destacando aqui, juntamente com o planalto do Pamir, que são regiões assim, de destaque na localidade. Então, a pergunta é o seguinte, vamos lá. Quais são as características do planalto do Pamir e do planalto do Tibete? Você vai estar aí na página 11. Na página 11, nós temos, então, a informação. Então, vamos lá. Aqui está a informação. Pode fazer a leitura para nós aí. O Planalto do Pamir, localizado a mais de 4.000 metros de altitude, e do Tibete, cuja superfície supera 3.500 metros de altitude, em sua maior parte. Ok. Então você falou, né, que o do Pamir, 4.000 metros de altitude, e o Tibete, 3.500. Aí eu pergunto a você, olhando aqui para o nosso mapa, qual é a altitude do ponto mais alto aqui da Ásia, que é o Monte Everest? Você consegue ver aqui a altitude? Consegue localizar? A mãozinha está bem próxima dos números aqui. Você está vendo aí a apresentação? Sim. Qual é o número que aparece aqui, próximo da mãozinha? Consegue ver? Ou não? Não. Tá, então vou te ajudar. 8.848, tá? Que é aí a altitude, né, do ponto mais alto da Ásia, que é o Monte Everest. Mas os planaltos vão abaixo, como você acabou de ler para nós aí. Vamos lá, então. De acordo, então, com a observação aí dessa questão da altitude dos planaltos, então podemos dizer, então, que a altitude dos planaltos e as cadeias de montanhas colaboram, né, com a formação de desertos e de áreas, né, também de clima semiárido. Eles funcionam como barreiras até, muitas das vezes. E por falar em barreiras, essa formação toda, então vamos entender essa questão, né? Quais são os desertos nas áreas de clima semiárido? Alexa, Tamara, vamos lá então? A questão 22, ó, quais são os desertos nas áreas de clima semiárido? Deixa eu localizar aqui para você. Os desertos. São esses aqui. Ó. Você pode ler para nós aí, por favor? Alexa, Tamara? Posso. Então vamos lá então. E quais são respondendo a questão 22, quais são os desertos nas áreas de clima semiárido? Aí você localiza aqui para nós. Ó. Quais são eles? O deserto do Garp e do Acalamaya. Isso, o deserto de Gobi e de Taklamanca, né? São desertos importantes aí, mencionados, ó. Mãozinha, ó, deserto de Gobi, tá? Se encontra aí, né, em destaque. Bom, dando sequência então as nossas informações, temos até uma imagem, né, mostrando, né, ele aqui, né? Então, ele está situado aqui, ó, deserto de Gobi, no Planalto da Mongólia, tá? E temos imagem dele aqui, ó. O deserto de Gobi se localiza no norte da China e no sul da Mongólia, sendo considerado o quinto maior deserto do mundo,
situa-se entre as montanhas de 1.500 metros de altitude e apresenta vegetação desértica e estepes. Neles, o verão é muito quente e o inverno é rigoroso. Então, é uma vegetação rasteira, né? Aqui que temos lá naquele mapa de vegetação da Ásia, que vocês também já devem estar, né, se organizando aí e preparando ele para postagem quando eu solicitar. Não demora, né, pessoal? Então vamos nos organizando aí. E por falar em nos organizar, em meio a tudo isso aí, nós temos então as partes baixas do relevo que dão formação para outras características, dentre elas a questão 23. A Alexia Vitória, seria você agora a nos ajudar aqui. Ó. Quais são as depressões com altitudes negativas em meio à altitude expressiva do relevo asiático? Geralmente, né, são marcadas aí por lugares que são cobertos de água por serem profundos. Então, aí vai originar, nessa altura do campeonato aí, que são cobertas por água, a gente vai encontrá-las aonde? Aqui, ó. Seriam quais as altitudes negativas cobertas por água? Representada pelos? Mar Cáspio e Mar Morto. Ok. Que são cobertos aí pela água em função das suas profundidades, aí originarem os mares. E diante dessa outra questão, nós estamos aí falando já de planície, né? E essas planícies, a gente passa agora a ver, as planícies são encontradas na costa litorânea e nas áreas banhadas pelos grandes rios. Quando a gente fala, né, banhada pelos grandes rios, então temos uma observação a fazer aqui. Resposta essa que vai ser dada pelo Eduardo. Eduardo, vamos lá então. A pergunta é a seguinte. 24. Quais são as planícies que destacam no relevo asiático? As planícies, Eduardo. Nós já mencionamos ela lá no mapinha lá de relevo. Você pode ler para nós quais são elas? Esse Eduardo está na nossa aula. Não sei se ele está me ouvindo. Eduardo, questão 24, quais são as planícies que destacam no relevo asiático? Então, como o nosso tempo já está ficando curto, não sei se ele está tendo algum problema no áudio, mas depois eu volto nele. Então, essa é a pergunta, 24, e a resposta aqui, ó. Planícies da Mesopotâmia, da Sibéria e Indo-Gangética, né? Então, vamos lá. A planície da Mesopotâmia, entre os rios Tigres e Eufrates. A planície Indo-Gangética, que está nessa região aqui, ó, né? Rio Indo, o rio Ganges, tá? O rio Ganges é um rio sagrado, que eu já falei para vocês. E a outra é a Sibéria, né? Essa região aqui, né? Onde tem vários rios aqui. O rio Obi, INEC, o Lena, como nós já mencionamos aí um pouco atrás. Aí. Bom, dando na sequência aí das informações, né, que formam esse relevo, nós temos algo que nos chama a atenção agora, que está aqui, ó. A estabilidade geológica e o Círculo de Fogo do Pacífico. Bom, o que nós temos a dizer, de acordo com o texto? Esse Círculo do Fogo do Pacífico, ele se encontra justamente nessa região aqui, tá, pessoal? Nessa região toda aqui, tá? E, então, aí há ocorrência, né, de atividades sísmicas e vulcânicas em vários países asiáticos. Diante disso aí, eu já quero chamar a atenção de vocês na questão 25. Eu vou fazer um convite agora para Alexia Vitória. Já falou? Eu já. Tá, então nós vamos para Emily. Emily, resposta 25. Pergunta 25 com resposta eu vou localizar para você. Por que ocorre na região dos países asiáticos atividades sísmicas e vulcânicas? Emily, a resposta então você vai localizar aqui para nós. Ó. Vamos lá então? Emily, vamos lá? Na pergunta 25, por que ocorre na região dos países asiáticos atividades sísmicas e vulcânicas? Não sei se a Emily está.
Tá, só que eu acho que ela não está me ouvindo, então deixa eu ajudá-la. Então vamos lá, Emily, ajudando aqui na resposta. Ó. Isso ocorre porque, além do contínuo deslocamento da placa indiana, o continente está situado em uma região com intensa estabilidade geológica denominada Círculo do Fogo do Pacífico, área que ocorre cerca de 90% dos terremotos e atividades vulcânicas do mundo. Foi tudo aqui que nós já falamos, né, quando a gente visualizou aí as placas tectônicas, e também aí o movimento delas, né, na imagem, logo a seguir, e nessa imagem também que nós já mencionamos, né, a respeito dela aí. Bom, fechando a próxima ideia a respeito da sequência das nossas conclusões aí sobre essa questão, vem a número 26. Vou fazer um convite agora para Isabela. Isabela, vamos lá. Quais placas com movimento convergente alterou a estrutura geológica do continente, dando origem a dobramentos, que levaram à formação da cordilheira do Himalaia e do relevo com elevadas altitudes? Então, Isabela, você pode localizar a resposta para nós aqui, ó. Isabela, localizou a resposta que eu já marquei aqui para você? Uhum. O movimento convergente das placas indiana e euroasiática há cerca de 50 milhões de anos no período terciário da era Cenozoica. Ok. Então, conclusão. Tudo que nós já falamos até agora, né? E vocês estão percebendo. O movimento ainda está ativo, provocando choque entre placas e o contínuo sorrimento da cordilheira. Uma curiosidade que o texto nos fala aí, né? Entre 3 a 5 centímetros ao ano, tá? Elas estão ainda, né, nesse trabalho aí. E tremores de terra na Índia, no Nepal, no Paquistão e na costa oeste da China. Isso então provocou no passado, e hoje, esses atritos, né, são terremotos, mas no passado provocou o sorrimento, ou seja, o relevo subiu, provocando aí os dobramentos, que são as montanhas, né? O tectonismo também contribui com a formação de fossas oceânicas, e a parte baixa do relevo, né, que é a divergência, de depressão próximas às áreas de contato entre as placas, como eu falei, de movimento divergentes e transformante. Na questão 27, a gente já quase encerramos aqui a nossa aula, participação agora, João Pedro. João Pedro, vamos lá? Quais são os exemplos dessas feições da formação de fossas oceânicas e de depressões entre as placas com movimento divergente e transformante? Então, nós vamos buscar essa resposta aqui. Ó. Nós acabamos de fazer a leitura aqui agora. Vamos lá? Teriam aqui, ó. Pode ler para nós a partir daqui. João Pedro, estou te aguardando a sua resposta aí. Já está marcado aqui para você, está selecionado. A Fossa das Marianas, com 11.040 metros de profundidade, situada no Oceano Pacífico, e o Mar Morto, com 400 metros de altitude negativa, no Oriente Médio. Vocês estão percebendo, né, o que essa formação envolve, tanto para o sorrimento, quanto também para a formação das depressões, né, que é os vales aí profundos no relevo, seja na crosta continental ou na crosta oceânica. Na crosta oceânica são as fossas que são chamadas, né, essas profundidades aí. E a número 28, o que é a área de estabilidade geológica do Círculo de Fogo do Pacífico? Júlia, sua participação agora aqui na questão número 28, para a gente concluir, você vai localizar a primeira resposta a partir daqui. Ó. É uma área com intensa movimentação na zona de contato entre placas tectônicas em que ocorre a maior parte dos terremotos e atividades vulcânicas do planeta. E na crosta, observe-se cadeias de montanhas, fossas oceânicas e arcos de ilhas vulcânicas. Ok. Então, é mais uma observação, né? Qual foi o ocorrido em 2011 no Japão. Vou avançar aqui para vocês, então, para a gente fechar essa nossa aula de hoje com esse assunto, né? Falando, então, aí,
respeito aí do terremoto de magnitude 9, na escala Richter, provocou tsunami que causou um acidente nuclear na usina de Fukushima. Foi muito falado e comentado na época. E quais são os registros dos países como Filipinas e Indonésia situados na área do Círculo do Fogo? A gente está vendo aí, né, que também registram ocorrência de atividade sísmica e vulcânica nos territórios. E para fechar, nós temos então a 31. Quais países registram tremores de terra mesmo fora da área do Círculo do Fogo? Esses países, né, então é o caso da Turquia, cujo território é atravessado por falhas, tornando o país propenso à ocorrência de terremotos. Bom, essas imagens depois vocês olham com mais calma, tá? Esse zoom, gostaria que vocês fizessem uma leitura com mais calma. Na nossa próxima aula a gente parte daqui, tá bom? Mas já deixo né, aqui, ó, os prédios, né, feitos com amortecedores aí no Japão, né? Como eu falei para vocês, já está aqui a imagem, né? A gente fala disso na próxima aula, mas eu já deixo a parada obrigatória como atividade, envolvendo aí a página 15 do nosso material, tá bom? Então, a página 15 é mais uma tarefa aí para a próxima aula. Então, eu agradeço a vocês, né, pela participação, pelo envolvimento, e na nossa próxima aula nós continuamos, então, dando sequência já com o assunto, né, imperialismo europeu na Ásia. Então, até a próxima aula, um bom dia a todos, obrigado pela participação, e tchau, fiquem atentos aí ao nosso grupo com as postagens e solicitações. Israel, continue acompanhando o caso. Até a próxima aula, um bom dia a todos. Tchau. Tchau, Wander. Bom dia, tchau. Até a próxima aula. Aqui.